Estou aqui na quadra com o Silvio Bastos. Vem assistir. Hoje a minha convidada é Dada Vieira, uma menina que não faz muito tempo atrás eu carreguei no colo, acho que dá para dizer isso. Carreguei ela no colo nos torneios, quando eu jogava ainda juvenil e ela iniciando a história dela. E eu queria que exatamente nesse momento agora ela se apresentasse para a gente. Pessoal, eu sou a Dada Vieira, joguei tênis profissional. Primeiro joguei tênis infantil, juvenil, depois profissional. Cheguei a 76 do mundo, da WTA. E hoje eu trabalho na Band Esportes, com tudo envolvido, né, com tênis. Hoje a gente está aqui no Rio Open, né? Então a vida toda dedicada ao esporte, ao tênis, o que é muito bom. Nessa apresentação, né, nessa introdução, falando um pouquinho da Dada, 77, é até chato falar aí o ano, né? Mas 77 eu jogava ali acho que 13, 14 na época, junto com a irmã dela, com a Kátia Vieira, e a Dada vivia andando pelo clube, ela e o Jaime, ali com 6, 7, 8 anos. Não competia ainda, não jogava, não tinha nem categoria para jogar na época, não tinha raquete pequena, era raquete madeira. Só arrastava a raquete Só grande. arrastava a raquete. No final do dia estava todo mundo morto, tinha que pegar o ônibus para ir pro hotel. E a mãe, o irmão Marcel, a mãe Leca, dá uma força, ajuda, eu pegava ela no colo, levava ela pro ônibus. E a ideia era exatamente essa, era já num ambiente de tênis, uma menininha, lourinha, com essa carinha que ela tem até hoje, jogando os torneios e vivendo aquele ambiente para depois se transformar na jogadora que ela se transformou. Um pouco mais tempo depois, na sequência, a gente foi para a Europa. Ela, acho que se não me engano, tinha 16 anos, jogando 18. Exatamente. E aí foi talvez ali a minha primeira experiência internacional como treinador, primeira viagem para a Europa. A gente ficou 3 a 4 meses jogando, viajando, todos os torneios do circuito da ITF. E se não me engano, você fez semi de Roland Garros. Exatamente. E nessa viagem a gente acabou ficando mais próximo, mais perto. Ela treinando com Larry, eu treinando outros jogadores. Tinha também Bocão treinando com Larry, Ruete, Tato, Betão, enfim. Bela turma essa, hein? Uma bela turma que, tênis. se você for fazer conta, todo mundo hoje está no tênis, vive do tênis e Exatamente. segue no tênis. E eu acho que é exatamente essa a ideia do que a gente está querendo falar aqui. Um espaço para falar do tênis, para falar o quanto o tênis foi importante na vida de todos nós. E é exatamente por isso que você está aqui, para falar dessa importância. E acho que talvez uma pergunta que caiba todo mundo sabe, né? Você está no tênis desde 6, 7 anos de idade. Mas por quê? De que maneira o tênis entrou na sua vida? Olha, Silvia, eu venho de uma família de tenistas. Minha mãe, meu pai eram aquelas pessoas que iam no final de semana para o clube jogar tênis. E aí eu tenho 2 irmãos, que você já citou os 2 aqui. Os 2 jogaram tênis, só brasileiro, não profissional, né? E eu era mais nova, então eu estava sempre junto. Eu lembro que minha mãe falava que ela jogava com meu pai de final de semana lá no Tietê, em São Paulo. E eu ficava do lado fazendo um montinho de areia no saibro. E aí um belo dia, quando ela percebeu, eu tinha sumido. Eu estava no paredão e lá ficava por horas e horas no paredão, brincando. E o que foi muito engraçado na minha carreira é que desde pequena eu sabia já o que eu queria. Né? A gente está falando de uma época de bastante tempo atrás. E pouquíssima informação, né? Você não tem, isso que eu ia falar agora. Você não tem internet, Exatamente. Você não tem rede social, você não tem nada. Tinha nada. A gente não tinha acesso a nada, a gente não tinha acesso a quem estava ganhando aonde, quem era ranking qual. Simplesmente a gente ia indo, né? Aparecia um torneio e ia todo mundo, e eram as mesmas pessoas, e todo mundo jogava e todo mundo realmente curtia o que estava fazendo. Sim, e aí começou. Eu acho que essa minha paixão, ela veio desde criança, né? Um campeonato mundial que eu ganhei com 10 anos, até o Jaime ganhou com 12. Naquela época eu fui com o Ziquinho, professor do clube, a gente foi para a Venezuela com um aluno, um professor do clube, um outro ajudando a pagar, dando uma raquete, aqui era tudo difícil. Exatamente, já, se você né? comparar com hoje, né, você é totalmente diferente. Acho que talvez as pessoas hoje em dia, ou esses moleques aqui que a gente vê hoje, não tem ideia do que a gente viveu, do que a gente passou, né? Tem situação, o primeiro COSAT que eu joguei, a gente chegou em Caracas, na Venezuela, e o torneio tinha sido cancelado. Simplesmente a carta não chegou na CBT. Na verdade, os tempos hoje são mais fáceis, né? A gente meio que desbravou o tênis, foi mais ou menos assim. Mas a gente tem que lembrar que antes da gente também, né? Marister, Thomas Koch, vários outros também desbravaram. Foi mais difícil para a gente, então vai melhorando. Mas eu acho que a gente fez parte de uma fase muito boa. Sim. Eu não tenho do que reclamar, eu não sou aquela pessoa que fica, hoje se ganha muito mais. Eu acho que aquela época foi muito boa. Eu adorei ter jogado tênis no momento que eu joguei, porque era para jogar aquele momento. Agora,
Aí a gente teve a transição, como você falou, né? Depois joguei juvenil, tive bons resultados, campeã sul-americana, brasileira. Aí chegou o momento, né, de jogar a ITF. E foi essa gíria justamente que o Silvio estava com a gente, com o Larry, com o Bocão, que eu terminei o ano, que eu tinha 16 anos e terminei o ano como 8ª do mundo. Eu acho que aquilo lá foi a base para o sucesso no profissional, que também veio muito cedo. Na minha cabeça, eu acho que aquela viagem foi determinante para todos nós decidirmos que a gente queria ficar no tênis. Exatamente. Ali eu já treinava alguns jogadores, treinava o Dudu, o Juan Pablo, o Teófilo, mas aquela viagem eu defini para mim, para minha cabeça, que eu queria ser técnico de tênis. Como você definiu que você queria ser jogadora, Exatamente. como o Bocão falou, é isso que eu quero, como o Larry, bem antes do Google existir, falou, não, o caminho é esse, e dali todo mundo que estava naquela viagem hoje está envolvido com tênis. De alguma maneira, de alguma forma, todo mundo ficou dentro do tênis. Então eu acho que aquela viagem, cara, foi marcante, não só pela viagem, mas pelas situações todas. A gente outro dia estava lembrando do show do Gênesis, no San Siro em Milão, que a gente foi e assistiu o show. Ou seja, foi uma viagem, não sei, acho que mais de 3 meses que durou. A gente foi para a Itália final de abril e fomos voltar depois de Wimbledon, ficando praticamente 3 meses viajando pela Europa. E todo mundo voltou de lá com uma certeza que o tênis era para o resto da vida. Acho que todos que estavam ali naquele grupo, 10, 12, 15, todos vivem no tênis até hoje de alguma maneira, de alguma forma. E sem dúvida nenhuma. Eu costumo dizer que tudo que eu tenho hoje não é muita coisa, mas eu devo ao tênis. E principalmente eu acho que a pessoa que eu sou hoje, a responsabilidade, a confiança. Eu acho que tudo é meio que um espelho de tudo que eu fiz dentro da quadra. E é o que eu mais gosto de fazer. Hoje eu trabalho na TV também, eu sou comentarista na Band Esportes e tudo envolvido com tênis. Como você disse, acho que naquela época que a gente resolveu que era isso que a gente queria, foi meio que um choque de realidade aquela viagem, né? A gente estava longe de tudo, como você falou, a gente não tinha internet, a gente não tinha facilidade alguma. Aí a gente sentiu na pele, a gente ficou os 3 meses sem voltar para casa. Eu lembro que naquela época eu mandava uma carta por semana para minha casa. Isso é legal de falar porque era tudo muito difícil, né? Falava com minha mãe, dificilmente falava no telefone porque o custo era muito alto naquela época. Então a gente não tinha facilidade, mas a gente aprendeu na marra, o que foi muito legal também, o que fez de mim uma pessoa muito forte, porque no momento que eu precisei jogar e começar o profissional, e eu era muito nova, 17, 18 anos, eu acho que toda essa experiência, daquela dificuldade, dos 3 meses viajando, eu acho que me ajudou demais.